Bom, agora vamos ver um exemplo de implementação do algoritmo de busca em profundidade recursiva utilizando a linguagem C. Então, nós temos aqui algumas estruturas que é bom comentar um pouco sobre. Então, a definição da estrutura do tipo vértice, que eu vou, na verdade, utilizar uma informação de um valor inteiro apenas para rotular os vértices. E nessa implementação eu vou utilizar listas encadeadas. Então, cada vértice possui um ponteiro para um próximo, aí pensando na lista encadeada, certo? E além disso, estou definindo também uma estrutura do tipo grafo, que vai possuir um vetor de vértices e um inteiro para indicar a quantidade de vértices desse grafo, certo? Essa estrutura stack, que seria uma pilha, vai ser utilizada na implementação iterativa. Então, por agora, eu não vou comentar algo sobre ela, certo? E, bom, basicamente, como esses algoritmos eles funcionam utilizando marcação dos vértices, é interessante nós utilizarmos alguma estrutura, nesse caso um vetor, para fazer a marcação desses vértices. Então, inicialmente, todos os vértices são não marcados e, em termos de implementação, posso ter um vetor, como ilustrado aqui, em que inicialmente começa com valores zerados e, à medida que os vértices são visitados, esses valores são alterados para 1. Tá? Então, bom, na nossa função principal, basicamente eu faço a criação do grafo, utilizando essas linhas aqui. Então, no nosso grafo do exemplo temos 5 vértices e basicamente essa função cria grafo, ela faz as alocações de memória e a função grafo 2 vai ser a função que vai criar as arestas, certo? Então, dado que os vértices já existem dentro da estrutura, essa função ela faz simplesmente a inserção dessas arestas, conectando os vértices V0, a V1, a V2, a V3 e a V4, certo? E esse passo aqui simplesmente faço uma alocação de memória referente a esse vetor aqui visitados, certo? Então essas linhas servem justamente para fazer essa inicialização dos valores. E para esse exemplo nós vamos utilizar o vértice inicial como sendo o V0, tá? Olhando aqui para essa figura. Então nossa busca em profundidade vai começar por esse vértice aqui, tá? E no primeiro momento nós podemos já marcar essa posição referente a esse vértice como sendo 1. Então, olhando aqui para a nossa figura, nós podemos já setar aqui essa posição como sendo 1, tá? E a partir disso é feita a chamada dessa função recursiva, tá? Então, temos uma função grafo 1 que cria um grafo diferente, então para esse exemplo não é necessário falar sobre, e uma função grafo 2 que basicamente faz as inserções entre os vértices V0 a V1, né, criando as arestas de V0 a V2 e assim sucessivamente. Então a nossa função de interesse propriamente seria a função de busca em profundidade recursiva. Então, percebam que essa função ela possui 3 parâmetros, uma referência para o grafo, um inteiro n, que na verdade não está sendo utilizado, então isso aqui poderia muito bem ser removido, e o vértice inicial da busca, certo? Então, a partir desse vértice inicial, né, o corrente, para cada chamada recursiva, essa busca parte desse vértice aqui que eu chamei de inicial. Então, o primeiro passo é buscar o vértice, né, que para esse exemplo estou chamando de atual, com base na posição inicial do nosso vetor de vértices que está dentro da estrutura grafo, certo? Então, vou lá no vetor correspondente, pego a posição correspondente ao vértice e estou chamando aqui de atual. Então, a partir desse vértice atual, então, nesse caso inicialmente, o atual seria o vértice V0. Então, a partir desse vértice V0, vamos agora pegar o primeiro vizinho, né? Então, atual ponto próximo, né? Ponto next, vai ser armazenado nesse ponteiro aqui vizinho, tá? E, bom, basicamente vai entrar nesse laço, enquanto o vizinho for diferente de null, vai fazer as verificações para saber se cada vizinho já foi visitado ou não. Então, o primeiro vizinho do vértice V0 seria o vértice V1.
como o vértice V1, né, para esse exemplo, é diferente e nulo, vai verificar se o índice, né, de V1 dentro do vetor visitado for não marcado, e nesse caso né, olhando aqui para a nossa estrutura, o que é que ele vai fazer? Vai fazer a marcação, então vai setar aqui para 1, e vai fazer uma chamada recursiva, passando agora esse vértice V1 como sendo o parâmetro dessa função, certo? Então, a partir de agora, esse V1 é que vai ser considerado dentro de uma nova chamada dessa função. Então, nós temos que aqui que essa posição agora do vetor de vértice passando V1 vai ser resgatada e aí vai ser percorrida novamente essa vizinhança agora do vértice atual, que é o V1. Então, o primeiro vértice não visitado dentro da vizinhança de V1 seria o V4, né? Então, até agora nós temos que iniciamos no V0, veio para o V1 e agora, explorando a vizinhança de V1, vai verificar que o V4, né, seria o próximo vértice vizinho não visitado. Então, a partir disso, essa posição aqui vai ser marcada, né, dentro do nosso vetor e vai ser feita uma nova chamada recursiva passando o V4 como parâmetro, certo? Então, a partir do V4 deve ser explorada a vizinhança dele. Então, olhando aqui para a vizinhança do V4, o V1 já foi marcado, então não vai explorar esse vértice. E o próximo vértice em questão aqui poderia ser o V2, certo? Então, o V2 ele consta aqui como não visitado, ele vai ser marcado e vai ser feita uma nova chamada recursiva passando o V2 como parâmetro. Então, tendo o V2 como vértice atual, ao explorar a vizinhança de V2, é possível perceber que o V0 ele já foi visitado e o V4 já foi visitado também. Então, não vai ser feita uma nova chamada recursiva partindo do vértice V2. Então, essa chamada vai ser encerrada e vai voltar para a chamada do vértice V4. Tá? E aí, o vértice vizinho, né, do V4, que antes era V2, vai passar a receber o próximo vértice vizinho, que nesse caso é o V3, e para esse exemplo o V3 ainda não havia sido marcado. Então nós temos aqui a marcação do vértice V3, faz uma chamada recursiva passando o V3 e ao explorar a vizinhança do V3 percebe-se que os vértices já estão marcados. Então essa chamada vai ser encerrada com o V3, não vai ser feita uma nova chamada a partir do V3, volta para o V4, do V4 volta para o V1, que volta para o V0. Então, nós temos essa seguinte sequência, né, de marcação dos vértices. Tá? Então, eu vou executar esse algoritmo só para vocês poderem ver, tá, que a sequência seria justamente essa. Inicialmente o vértice V0, depois o vértice V1, V4, V2 e V3. Tá? E, bom, uma outra forma de visualizar essa execução, essa função, seria em termos da árvore de recursão. Né? Então, podemos visualizar dessa forma. Inicialmente, temos a chamada da função passando o vértice V0. Então, explorando a vizinhança de V0, vai ser feita uma nova chamada recursiva passando o V1, passando o V1 como parâmetro. Depois, explorando a vizinhança de V1, vai ser feita uma nova chamada passando o V4. Depois, vindo até V2, e do vértice V2 não é possível ir de forma a aprofundar o nível da árvore, certo? Então, vai ser feita a volta aqui, né? A partir do V2 não é feita nenhuma nova chamada recursiva, volta para o V4, desce novamente passando o V3, e aí volta, volta e volta, encerrando aqui no V0, tendo essa sequência dos vértices e para cada vértice desse que é explorado, nós temos um printf aqui simplesmente para exibir, né, o vértice que vai sendo marcado e feito uma nova chamada recursiva a partir dele. Certo, pessoal? Então, basicamente é isso. Espero que tenha ficado claro. Até os próximos vídeos. Tchau, tchau.